Eu sou o mediador. Vamos lá, rapidinho, só antes de eu chamar outra pergunta da rua, que a gente tem uma pergunta interessante, sobre o assunto da USP, só relembrando, agora às 12h30 da tarde está acontecendo agora uma assembleia lá, que vai definir como vai ficar a desocupação do prédio, que foi dada pela Justiça para as 11 horas da noite de hoje, então os alunos devem sair hoje, desocupar às 11 horas da noite de hoje, mas está marcado na Faculdade de Geografia agora uma reunião. E as pessoas aqui no chat perguntam, o Marco Souza, que é do Morumbi, ele diz o seguinte, você não acha, doutor, que tinha que mudar alguma coisa na USP? Por exemplo, o pessoal reclamava da falta de segurança. E agora eles reclamam porque eles estão prendendo os traficantes. Lá na USP leva a maconha, se ela leva o que for para eles. O que os estudantes da USP querem? Ô Marcos, perfeito. Perfeita a sua questão e percebi que você é extremamente educado até em função do que eu falei e eu agradeço a sua delicadeza e a sua elegância. Deixa eu lhe falar. Eu dou aula na PUC aqui de São Paulo. Desde 1992 eu dou aula na PUC de São Paulo. Não é? Quando eu comecei, eu vim para cá, a primeira vez que eu fui dar aula, eu senti um cheirinho de maconha. Eu não sabia nem do que era, mas era de maconha. Eu não estava acostumado com aquilo. Aí chamei um segurança lá da PUC, falei assim, chefe, seguinte, eu estou sentindo um cheiro de maconha, tem que ver aí que a gente tem que mandar chamar a polícia. Ele falou, doutor, o senhor é novo aqui? Aí eu falei, sou, é o meu primeiro dia que eu vou dar aula. Ele falou, então vá se acostumando. Eu achei aquilo um absurdo ele me falar isso. Falei que a gente tem que se acostumar com isso. Depois, eu estou lá há muitos anos, desde 89 que eu fiz o meu primeiro mestrado lá na PUC. Então, desde 89 que eu estou na PUC, em 92 eu comecei a ministrar aulas. Mas o que eu falo para você, Marcos? Eu fui vendo, com o passar do tempo, que na realidade não existe aquele abuso, aquele assinte assim, olha, ou você me aceita ou você vai embora. Até porque se houvesse isso, eu iria para o enfrentamento, né? Mas essa questão da maconha, por exemplo, né? E que falam, nós tivemos o filme Tropa de Elite, né? Que mostrou bem essa questão da classe burguesa. Na realidade, lá na USP, você falou muito certo. Não é? Na Tropa de Elite, por exemplo, o que a Tropa de Elite mostrou, o filme número 1, né? Mostrou justamente que a burguesia carioca, não é? Ela fuma maconha, quer ir fazer lá um carnavalzinho social com ONG para mostrar que é preocupada com o pobre, é preocupada com nada, chefe. Porque não faz uma ação para o pobre, Marcos. Fazer ação para o pobre é fazer, não é falar. É doar-se, doar coisas, fazer obras, não é? Como Deus manda, fazer obras. A USP é igual a PUC, tem lá os seus maconheiros também, mas toda a situação da USP também não é daquela traficância que é um crime hediondo. São pessoas que acham que a maconha é uma grande coisa, não é? E por isso que o Fernando Henrique sempre fala, né? Legalize a maconha que vai ter muito menos maconheiro no mundo, não é? Por quê? Porque é aquele negócio do jovem que iniciou, vem do interior, sente-se perdido e tal. Onde é que eu vou? Encontro um amiguinho, em vez de tomar um rabo de galo, como era no meu tempo, Marcos, era rabo de galo, né? Talvez se me desse uma maconhinha, talvez eu tivesse experimentado, né? Mas experimentou a maconhinha e ficou ali. Aí o que aconteceu? Na realidade, essa falta de segurança não é nem em função do pessoal que fuma maconha, porque o pessoal que fuma maconha, pelo que eu tenho conhecimento, e eu tenho conhecimento de causa, porque eu estou na PUC há muitos anos, que é pior do que a USP, não é? Eles não mexem com ninguém. Na realidade, a USP, por causa daquele grande espaço, tem muitos bandidos infiltrados, estupradores. Então chamaram, não é, a PM. Só que, quando chamaram para isso, a PM não veio. Agora, com o Grandino Rodas, não é, que volta a falar, nosso reitor da USP, desembargador federal, devia, né, se preocupar mais, né, com os direitos humanos de quem? De quem é estuprado, de quem é vítima de assalto, de quem é vítima de agressão, de quem é vítima daqueles trotes, não é, ignominiosos, não é, aqueles trotes que
fazem a pessoa morrer, como nós tivemos aquele rapaz que morreu afogado. Então, na realidade, a polícia, o PM, policiamento extensivo, polícia militar, seria para tudo isso aí. E eu sou favorável a uma polícia pacificadora, unificadora, para gerir essa situação dos jovens, mas tem que ser preparada. E, infelizmente, a nossa polícia militar não é preparada, a não ser para matar, e vai para matar mesmo, né? E os jovens também muitas vezes se excedem, porque às vezes são filhos de pessoas da alta sociedade, desembargadores, acham que são donos do mundo, então precisam tomar porrada mesmo para aprender, que não são, né? E essa questão dos traficantes. Os traficantes infiltrados têm que ter PM mesmo, tem que ter repressão mesmo. Mas eu volto a repetir a você, não é isso que acontece. Os grandes baderneiros são aqueles que abusam pontualmente e por isso a polícia vai lá e tem que fazer alguma coisa. Quando os maconheiros ficam na deles, não existe nada. Esses meninos foram assintosos, queriam dar uma de dono do mundo, e não pode, ninguém é dono do mundo. Nós vivemos em sociedade e devemos saber respeitar, ainda que sejamos maconheiros. Ninguém tem nada contra maconheiro, só que, por favor, não incomode o seu semelhante. Que não tornar, vamos dizer assim, legalizada, maconha, cocaína, heroína, só faz bem para quem mexe com esse mercado, porque eles vão ter muito mais lucro, tudo que é proibido é mais gostoso para o ser humano, é igual o puteiro, né? É a mesma coisa, chefe. Então, imposto neles, não é? Imposto neles, aí tá certo. E esse imposto, não é? Se for bem redigida essa lei, todo esse imposto alto, porque são mercadorias que fazem mal para a saúde, não é? Então, todo esse imposto, Paulo, tem que estar na lei, que será direcionado, mas tem que estar na lei, direcionado para as instituições tais, que mexem com morador de rua. E que atendem a drogados também. Drogados, alcoolizados, os necessitados, deficientes físicos, os autistas que nós trouxemos, síndrome de Down, todos aqueles excluídos. Então, não legalizar só ajuda esse pessoal, não é? Por quê? Porque o chefão mora na Avenida Atlântica, mora aqui nos bairros bons. O chefão não é aquele que mora lá na comunidade, que ganhou na favela, para falar a verdade, e ganhou lá um troquinho e fez uma mansão lá, que parece uma mansão, mas coitado. Tudo feito sem medida, sem, né, aquela coisa planejada, e se acha o máximo. A gente vive um país da não cultura da leitura. A gente tem que ler mais, ver a história da civilização, viu, Paulo? Até tem um livro muito bom que eu sempre falo para meus alunos lerem, que é A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, né? Então ele mostra toda a história, né, das religiões, da civilização. É ótimo, Fustel de Coulanges é um francês. Então o que acontece? Né? Nós temos aqui a Cidade Antiga. Você vai ver que tudo tem que ser legalizado, Paulo. Mas, assim, opa, peraí, legalizado, doutor? Legalizado. Por quê? Porque aí o cara não vai ser isso, regulamentado. Ou seja, vai ter, imposto. Não adianta falar assim, não, droga mais pesada ou droga menos pesada. É droga. Vamos legalizar tudo, Paulo, tudo. Só que imposto neles. Imposto neles. Porque hoje, mesmo com o imposto grande sobre isso ou aquilo, a gente tem a sonegação, a gente tem o contrabando, o descaminho, a gente tem a Zona Franca de Manaus, a gente tem a Ponte da Amizade, a gente tem todas esses produtos chineses, né? A gente tem, com legalização de algumas coisas, todo esse desvio. Então aquilo que não está legalizado já está desviado. Então vamos legalizar, porque eles vão desviar da mesma forma, mas pelo menos nós vamos, como o Bruno falou, fiscalizar, ficar de olho. E aí, ó, quer cheirar uma cocaínazinha?
vai comprar, mas imposto nele. Imposto nele, mas imposto bravo. Em qualquer loja de tabaco, né? Tem aqui, exatamente. Farmácia, lá na Holanda nós temos os bolos, né? Os famosos bolos de maconha, né? Mas aí, por exemplo, a cocaína. O cara vai comprar cocaína na farmácia, ele tem que ter uma receita, talvez porque vão falar que é para um uso medicinal, terapêutico. Aí o farmacêutico não vai virar o traficante, que ele vai começar a passar receita falsa e tal. Se tiver legalizado, é lógico que não. Não, mas aí a fiscalização fica como? No Brasil fica como? Mas é isso que eu estou te falando, sem fiscalização já está tudo criminalizado. Pelo menos com uma lei, eles vão ter que se virar. Você está falando uma coisa, olha só o que o Bruno está falando. Olha, mas o cara não tem receita. Mas o cara da farmácia, se você for conhecido dele, ele te dá remédio tarja preta sem receita. Se você for conhecido, ele te dá tudo sem receita. Na farmácia de manipulação, te dá tudo. Te dá anabólico, te dá estimulante, te dá ansiolítico, inibidor, te dá tudo. Então, gente, Paulo, me perdoe, mas eu sou favorável a legalizar tudo. Agora, nisso aqui, ó, faz mal para o ser humano, faz mal para a moral, faz mal para a saúde física, faz mal para o seu filho que está ali presente, né? Por exemplo, fumar, né, um cigarro, seja do lado do filho, você está fazendo do seu filho um fumante passivo, que é uma criança de 3 anos, que não tem culpa de nada. Vai fumar lá com o teu amigo de 2 metros, que fala para você não fumar lá, perante ele, tu não vai fumar, que tu é um covardão, né? Mas pro teu filhinho que tem 1 centímetro de altura, bom, esse não pode falar nada, covardão, safado. O homem é safado, covarde, a sociedade é safada e covarde. Nós somos safados e covardes. Então vamos parar de ser falso moralista e hipócrita. Legalizou. Tá lá na gôndola. Tal, cocaína e tal. Vai. Tudo na lei, né? Só não pode cheirar aqui. Vai cheirar na sua casa, né? Vai cheirar onde você quiser. Mas pega, vai embora, até logo agora. Imposto, gente, imposto muito alto. É isso que vai fazer. Por quê? Porque aí, na lei, já vai se direcionar, que é o que não faz hoje o legislador. O legislador, ele aumenta de 7 para 37 o imposto agora dos carros importados, mas não tem destinação nenhuma. E é por causa do nacionalismo. Não é? Por quê? Porque os carros nacionais estão parados nas concessionárias. Então eu falo... Vamos ficar de olho. Aí o legislador não vai poder fazer uma lei só. Olha, cocaína está legalizada, imposto 250%, ponto. Não, imposto 250%. Só que vai ser destinado esse imposto como imposto das grandes fortunas. Você já viu o imposto das grandes fortunas? Não. Não é? É caríssimo, é altíssimo. O imposto das grandes fortunas. Você, se lembra que a gente falou bastante lá na Constituinte, o imposto das grandes fortunas, né? E cadê o imposto? Cadê? Quem é que paga? O Maluf paga o imposto das grandes fortunas? Não, porque na Suíça não tem isso aí. Então, né? Então você tem que ir para a Suíça, vai embora para a Suíça, vá para Ilhas Virgens Britânicas. Agora, gente, vamos ficar de olho, imposto neles, né? É verdade. Bom, continuando os assuntos aqui, as pessoas, até o David Conceição, que é o nosso telespectador do Rio de Janeiro, que é assíduo, tem o Messias aqui que fala que, gente, mas no Brasil o crime compensa tanto que aqui estamos até importando bandidos e dando até asilo, né, para alguns. O Silas Malafaia, por exemplo, vai começar a gritar, ficar contra, tá? Ele tá falando aqui dos pastores. Sobre ainda outras perguntas, as pessoas ainda dizem sobre a legalização só uma coisa. Se você botar um imposto, só a última pergunta sobre isso. Se você tiver um imposto alto, antes da pergunta da rua, o imposto alto não vai aumentar o valor dessa mercadoria, da maconha, da cocaína, para ser comprado? E aí não vai ter um mercado ilegal por trás disso, vai ter que ter mais combate, mais... Mas o cidadão que me perguntou isso, hoje já não é ilegal? Meu! Pensa, isso aqui é pra gente pensar. Hoje já não é ilegal? Hoje já não é crime? Não é ilegal? Você tá me perguntando um pleonasmo? Se já é ilegal, vai continuar sendo, mas pelo menos tem um imposto. É lógico que o cara vai querer sair disso. Mas não tem nada hoje, então ele já tá numa boa, ele já tá no crime.
Já tá no ilegal. Agora você pergunta, não, mas se tiver isso, vai ficar no ilegal? Porra! Já tá no ilegal, caramba! Vamos criar alguma coisa para estar no legal, pelo menos. Pra gente poder, pelo menos... Hoje você tem condição de fiscalizar um traficante? É lógico que não. Se for lá e te buzina com 16 tiros e já era. A gente não tem coragem de ir na Cracolândia. E deveríamos ter, por sinal, o nosso Natal, aqui eu vou falar depois, esse ano, não é? Eu vou pedir para os internautas uma doação de uma cesta básica de Natal e um panetone. R$60. Internautas, R$60. Você não vai ficar mais pobre, internauta. Dá para quem você quiser, por mais pobre que você encontrar na rua. Mas nós vamos fazer um Natal esse ano lá na Cristolândia, que é lá na Cracolândia, não é? Por quê? Porque os caras que estão lá fumando crack, meu caro internauta, eles são iguaizinhos a nós, são melhores do que nós, são filhos de Deus, melhores do que nós. Eles não tiveram essa oportunidade, eles querem ter. Então eu falo para você que me perguntou isso aqui. Puxa, mas se tiver o imposto muito, não vai para a ilegalidade? Já está na ilegalidade, meu. A gente quer é fazer com que ele tenha que fugir da ilegalidade mesmo. Aí nós vamos atrás dele. Hoje não dá para ir atrás, porque a gente não tem nada, não legaliza nada, é tudo ilegal, então eles já estão lá no mercado ilegal mesmo. Eu sou o mediador.